Quero ler João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele ou quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ó Deus, nós oramos, o Senhor Jesus falando com toda e absoluta clareza, com respeito à vara e à videira. Todo ramo sai do tronco. Toda vida que passa para aquele galho é do tronco. Por isso, Senhor, nós viemos da videira, mas para esta videira chegar ao ponto de ter galhos e produzir seus frutos, ela primeiro é uma semente. E esta semente tem um germe de vida nela. Essa semente tem que morrer para transformar nesta árvore e, com o tempo, esta árvore produzir exatamente a natureza, os frutos que está nela. Assim o Senhor pensou nesta igreja, assim o Senhor pensou em ti. Assim você estava nele antes da fundação do mundo. E agora, Senhor, nesta noite de oração, que essas poucas palavras possam servir de ajuda para todos os nossos amados que se primam e que amam fazer a sua vontade. Pai, nós entregamos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Eu falei no domingo sobre um tema, lei irrevogável, que é a lei de redenção. Redimido. Não há como redimir uma parte e deixar outra. A redenção é completa, certo? É completa. E para falar de redenção, não há nada, não há outro artigo, outra matéria, a não ser o sangue. Não há redenção sem sangue. E todo sangue tem vida. Todo sangue tem vida. Nós vivemos pelo sangue. Tirou o sangue e nós acabamos. Todo sangue tem vida. Para mim, há um plano de redenção que os 7 selos veio nos revelar, para mostrar que você estava naquele sangue, que a sua vida estava escondida em Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na forma de um homem,
E que quando ele foi sacrificado, ele morreu, quando ele entregou a sua vida, não podia ser uma entrega assim, que nada acontecesse. Quando ele entregou, então houve uma reação. E o profeta diz que todas as hostes do inferno reagiram à morte de Cristo. Houve uma reação, a terra tremeu, as rochas rolaram das montanhas, o sol se escondeu, a escuridão tomou a terra. Em meio àquela escuridão soou um grito, o profeta chama grito e voz. Então estava consumado, estava terminado, a redenção estava completa. Por isso que aqueles santos saíram do paraíso, porque tinha cumprido o tempo deles. Tinha cumprido, eles não podiam permanecer lá mais. O paraíso foi exaurido. O paraíso deixou de existir. Então ali, aqueles que esperavam pela redenção foram redimidos quando o sangue foi derramado. E aqueles que viriam no futuro, dentro das 7 eras da igreja, receberam a revelação que eles foram redimidos lá quando os 7 selos foram abertos. 7 selos, a abertura da palavra virou slogan, virou conversa, virou assunto. Assunto, digamos assim, pessoas que só sabem citar 7 selos, mas não sabem o que o 7 selos provoca na vida da pessoa. Você tem que saber o que a palavra provoca no eleito. A reação de um eleito. A reação da palavra quando você recebe a palavra. Você não pode receber a palavra e não ter nenhuma reação. Deixa eu ser bem preciso no que estou falando. Talvez seja, se for o seu caso, então Deus quer que você se acerte. Eu parei de ir no botequim, eu não bebo mais. Eu parei de fumar, joguei o maço de cigarro fora, acabou, não fumo mais. Meus casos amorosos também terminaram, não sou mais prostituta. Você acha que isso é um encontro com Deus? Você acha que isso é um encontro com Deus? Se isso for um encontro com Deus, o mundo está salvo. Tem pessoas que nem salvas elas são e não são salvos, faz coisas, obras melhores e maiores. Essas coisas que acontecem, por que lá as pessoas não implicam? Aonde Deus não está presente, ninguém implica com ninguém. Mas aonde Deus está presente, há uma implicância do incrédulo. Há uma implicância, há questionamento. Entendeu? É isso, porque tem pessoas que nunca se alinham com a mensagem. Porque ela nunca foi chamada, minha gente. Ela nunca foi chamada, ela não se alinha nunca. Sempre vai ter uma mosquinha no azeite. Ela nunca consegue querer a mosca. Sempre tem uma mosquinha no azeite. Sempre tem uma coisinha que ele não aceita ou que ela não aceita. Eu já aprendi a conviver com isso, eu não aprendi até esse tempo, não vou aprender mais, né? Que a coisa mais tola é dar ouvido a esse tipo de gente. Ela faz você perder o tempo, porque o tempo dela está perdido. Tá? Bem, deixa eu voltar no que eu estou falando. A respeito
de redenção, que eu vou entrar bem no âmago da coisa. Estamos falando, parei de beber, parei com meus maus hábitos. Você nunca encontrou com Deus. O encontro com Deus causa um impacto. E aquilo nunca mais sai da sua vida. Se levantasse hoje a samaritana aqui, ela estava impactada até hoje. Se Zaqueu levantasse hoje, se o gadareno levantasse hoje aqui, eles estariam impactados, como foi nos dias que eles encontraram com Jesus. Eu tive um encontro com o Senhor. E quando aquela mulher teve um encontro, acabou. Terminou, eu falei hoje, a samaritana ficou no poço, e a outra mulher foi embora. A samaritana, aquela velha samaritana, morreu ali no poço. E uma mulher nova voltou para casa. Nunca mais ela viveu a vida que ela vivia. Assim foi Zaqueu, nunca mais. Ele roubou ninguém e devolveu 4 vezes mais aos que ele tinha roubado, defraudado. Assim foi com o gadareno, assim foi com a Maria Madalena, assim foi com aquela mulher que ia ser apedrejada e tantos outros. Eles tiveram um encontro com Deus. Agora, dizer que você tem um encontro com Deus e que a igreja, os cultos é um peso, e qualquer ventinho te desvia da porta da igreja, você não teve encontro com Deus, não. Você tem que tomar cuidado, que você é só religioso por enquanto. Eu não digo que ele não vai encontrar com você, mas a atitude de crente assim é crente que não teve um encontro com Deus, não teve uma experiência com Deus. Porque quando você encontra com Deus, há uma mudança, há um desejo. Você sempre quer mais dEle, você sempre quer estar na presença dEle, você sempre quer estar adorando, você quer e busca e faz, e questiona você mesmo para ver se você está vivendo na vontade perfeita dEle. Examina o tempo todo. Esse é o homem e a mulher que teve um encontro com Deus, que não marca um assento na igreja, mas que marca a presença de Deus quando ele chega. Isso faz a diferença. Agora, o profeta disse, eu vou ler: e se o poder de Deus alguma vez produzir outra igreja, será outro Pentecostes, outro livro de Atos será escrito após ela. Isso mesmo, porque ela é a igreja de Deus. Então, vamos dar uma caminhadinha com João e com Pedro. Vamos subir na Porta Formosa. Vamos orar com eles. Vamos para a cadeia com Pedro, para ver o que acontece durante a noite. Vamos para a cadeia com Paulo e Silas, para ver o que acontece. Essa é a igreja que o profeta está falando. Essa é a igreja do dia, essa é a igreja da hora. Nada acontece. Você pode pensar assim, eu não penso assim em hipótese alguma. Porque se eu não crer que essa igreja que eu acabei de ler aqui, que ela não está aqui, então nós estamos perdidos, nós estamos aqui só esquentando o banco e conversando. Mas essa igreja é viva, é real. Se essa igreja não fosse tão viva e real, não manifestava o poder de Deus em nosso meio, de ter vidas transformadas, mudadas. Se essa mensagem não nos leva aos dias primitivos, aquela fé primitiva, você não tem outra corte de apelo para chegar lá.
Deus não vai mandar nenhum outro recurso. Tudo o que Ele tinha, Ele mandou. Ele enviou o seu profeta, e o seu profeta abriu a palavra. Se você está esperando alguma coisa, se você está esperando atenuar, quando terminar aquilo eu faço isso, esquece. Um soldado não espera, ele avança em qualquer circunstância. A segunda igreja que se levanta, o corpo místico de Cristo, terá os mesmos sinais. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco até mesmo em vós, em cada vara, estarei até mesmo em vós, em cada vara, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a igreja do Deus vivo, essa é quem ela é. Isso é o tipo de testemunhas que elas têm, ou que ele tem. Agora, também, a igreja tem de ensinar o batismo, ela tem de ser batizada. Essa foi a comissão. Jesus disse aqui em Marcos 16, nós conhecemos a comissão de Marcos 16. Agora, quando ele fala aqui a respeito disso, quando Deus me aceitou e me batizou com o Espírito Santo, ele teve confiança em mim de que eu não pecaria voluntariamente. E já entrou bem no que eu falei domingo, entrei por aqui, depois Deus abriu o sermão. Então, primeira coisa, Deus sabe quem são os seus, a quem Ele vai dar o Espírito Santo. Não é um bando de aventureiro que fica caçando mosca na igreja, procurando, nem sabe como atua o Espírito Santo. O toque do Espírito, como Ele age, como Ele aproxima. Essa é a verdade. Jamais uma pessoa vai ficar inerte, parada, se o Espírito Santo aproxima dela, alguma coisa Ele arranca dela. Você não é capaz de ficar insensível diante da atuação do Espírito Santo na igreja, ao toque do Espírito. É por isso que, se você não for batizado com o Espírito Santo, então nós dizemos assim, é estopa para a era atômica. E se você é batizado com o Espírito Santo, Deus não vai parar ali, vai te levar para a adoção. Mas o que acontece é que as pessoas, e é inerente do ser humano, ter medo de tudo. Tem medo de barata, tem medo de mosca que está voando. Eu tenho uma neta, você viu um pernilongo, ela some lá de casa, vai lá para o meio da rua. Enquanto você matar o pernilongo, ela não volta para dentro de casa. Tem crente que tem medo de pernilongo. Barata, quando corre dentro de casa, desaparece também. Eu estou dizendo, crente que tem medo de tudo, não é capaz de encarar. E Deus coloca obstáculos para ver a nossa reação, não é isso? Ele pôs uma fornalha diante de Sadraque, ele pôs finas iguarias diante de Daniel, ele disse não, tá? Deus coloca você em algum lugar para ver a sua reação, o quanto você confia nele, e quando ele vê que você é capaz, agora é hora, então Deus selar essa vida, porque ele foi capaz de enfrentar essa luta, essa dificuldade, e não retroceder. Essa é a igreja que Deus formou através de William Branham, minha gente. É uma igreja destemida e corajosa, batalhadora. Domingo, eu sei quando
acontece alguma coisa, o sermão deu quase o dobro de visualização, que eu não estou pregando para ter like, eu estou pregando para você receber o Espírito Santo. Mas eu queria mostrar a audiência de domingo e a mensagem que eu estava pregando. Versículo 1 diz: eu pergunto, o que esse povo de São Paulo faz domingo de manhã em casa? Eu acho que eles não trabalham, e no domingo de manhã eles vão trabalhar. Não é possível. Domingo tinha metade da igreja na audiência aqui. Isto é uma vergonha. Eu fico perguntando, se eu, João Henrique de Freitas, ficar em casa num domingo, eu vou dizer, eu passo mal. Eu tenho uma cobrança, eu perco o fio da meada, eu fico sem chão. Porque o profeta disse, eu li isso ontem, isso me deu um choque. Ele falou assim, contando a história de um irmão pobre, necessitado, filho doente. O irmão tem todas essas necessidades, mas ele se encontra aqui para honrar a ressurreição do Senhor. Vir à igreja domingo, escute, abre o ouvido mesmo, você que não está aqui nessa noite, não sei porquê, abre bem o ouvido da alma, escuta, o profeta disse que domingo é dia de honrar a ressurreição de Cristo. E você está com a metade da audiência aqui, e Deus deu aquele trovão aqui. Eu pergunto, o que esse povo quer que eu faça por eles? Eu não tenho mais o que fazer. Tudo que Deus nos deu, eu tenho passado para a igreja. As pessoas procuram um feriado para cascar fora. Se você, cadê o tesoureiro? Está ali. E eu estou até aqui. Tive um problema sério de ar aqui, e está muito caro, o André sabe, muito caro. Perdemos aí quase todo o ar da igreja por serviço errado. E vamos ter que comprar. Quem vai aguentar o verãozão que está chegando, né? Então, aí você tem momentos difíceis assim, situação difícil assim. Deixa eu dizer uma coisinha, pastor, não se meta em dívida, porque a igreja não paga. É isso que eu estou falando. Eu sei que eu pago 2 aluguéis. Se o pastor ficar devendo, ele que vai cozinhar o galo dele em outra freguesia. O problema dele, se ele fez dívida, ele paga. É o que acontece. Não devia ser assim. Nós não temos um caixa aí que sustenta despesa da igreja. Nossa igreja é pequena, não é igreja de 500 ou de 1000 pessoas. Mas se eu fizer uma dívida aqui e não puder pagar, pode ter certeza que meu nome vai para o pau. E sabendo que eu vivo há 40 anos assim, então eu vou no limite. Falei para o André, vê o que pode fazer aí, porque agora eu vou entrar, porque a minha vontade urgente é construir uma igreja e fazer uma igreja bem adequada e sair desse lugar aqui, boca de favela, né? É isso. Agora, para você construir uma igreja, você tem que ter peito. Você não vai fazer com guspe, não. Você vai ter que ter fibra. Tem que chegar lá e fazer a coisa funcionar, né? Não sei, né? Está vendo o morro do coração, né? Com esse negócio aí. Então, vamos lá. Essa é a parte mais preciosa dessa noite. Vejam, eu falei da videira, o galho que está no tronco, mas antes de estar no tronco, ele estava na semente. E na semente tinha os genes de vida.
Vamos lá. Agora, para Miguel ou Michelangelo, aquilo foi um atributo. Michelangelo tinha um atributo: escultor. É um atributo que estava nele. Trabalhar com pedra, trabalhar com metal. A mente dele era traçada. Então ele tinha atributo. Do seu atributo, do seu pensamento. E Deus queria fazer o homem conforme a sua imagem. O grande escultor, ele foi trabalhar nele. E nós observamos como ele foi, trazendo os materiais primeiro, talvez foi o peixe, então o pássaro, então as coisas rastejantes, e sobre a terra e muitas coisas que ele pensou sendo criador. Ele não era como o homem, agora um escultor, que teve que tomar algo que foi criado para talhar uma imagem. Ele era o escultor das coisas eternas. Ele era o escultor que podia criar e trazer à existência aquilo que ele tinha em sua mente para fazer, ou por outro lado, ele pôde tornar material que os seus atributos desejavam. Deus pensou e não tinha nada. Eu penso em fazer uma casa, eu tenho pedra, tenho areia, tenho ferro, tenho tudo. Você pensa em fazer uma ferramenta, você tem o material, a matéria-prima. Ele não tinha nada. Porque ele fez daquilo que era eterno. Então você é um produto da eternidade. Não é essa carcaça mortal. Você é um produto da eternidade. Deus, quando fez, ele foi lá na eternidade e começou a construção deste homem, tá? Agora Deus disse assim: eu vou fazer exatamente um homem exatamente como eu. E Deus não tinha forma ainda, era só Deus. Então, em saber que você veio da eternidade e que todo o material que Deus usou para te fazer veio da eternidade, então, se é assim, isso não pode ficar no tempo. Isso tem que voltar para onde? Para a eternidade. Isso é eleição, isso é predestinação, isso é adoção. Adão, quando ele chegou na terra, se viu que era um homem, ele não tinha dificuldade para conversar com o vento, conversar com as árvores. Para ele era normal mandar uma montanha sair da frente dele e colocar árvores em suas posições e tudo mais, porque ele não tinha essa dificuldade. Mas depois do pecado paralisou tudo, travou. E Deus, então, tinha uma semente que um certo tempo na sua mente ela tinha que manifestar. Deus tinha uma semente, tinha uma igreja na sua mente que ela viria num determinado tempo, ela iria sacudir o inferno, ela iria sacudir o mundo, ela ia levantar da terra, ela é capaz de passar do outro lado, ela é capaz de sair do tempo e entrar para a eternidade, é capaz de sair dessa dimensão e para a sétima dimensão. Essa igreja é capaz de mover o mundo. Essa igreja é desse povo que Deus me chamou, que o Deus te chamou para ser parte dessa gente. Você está entendendo o que é redenção? O que significa ser redimido? Meu Deus! Veja a grandeza disto. Me abre uma mensagem para mim. Como poder vencer, parágrafo 36 por aí.
Eu acho que é 36. Me veio na mente agora. Para você ver o que é isso. Para dar ideia o que é isto. Jesus saiu da sepultura vazia, pegou aquele manto que cobria e dobrou certinho. Viu a sepultura, o manto dobrado, ele estava vazia. Aí, olhar de lado, tinha um anjo ali. E a mulher confundiu. O Senhor tirou o meu Senhor daqui, onde você pôs? Ele respondeu assim: por que você procura os vivos dentre os mortos? Vocês ouviram? Por que você procura o vivo dentre os mortos? Quer me procurar? Me procure na palavra. Quer me encontrar? Me encontre na palavra. Quer ver quem eu sou? Estou na palavra. Me procure dentre os vivos. E agora chegamos a um tempo que você vai encontrar uma igreja na palavra, entre os vivos e não os mortos. Amém? Deixa eu ler. E quando ele começou a trabalhar com as coisas que rastejavam como os pequenos animais sobre a terra, então ele começou a trazer isto e aquilo para algo maior. Então finalmente ele trouxe isto para os animais maiores, tais como o leão, o tigre, o urso. Então ele trouxe aquilo na vida talvez de macacos, símios e assim por diante. Agora não, uma evolução como nós pensamos, que um veio de outro e aquilo foi uma criação completa, Deus trabalhando em um exemplo. Mas finalmente ele veio sobre a terra a perfeição. Esta foi o homem. Então ele pôde ver aquele homem que ele se parecia com ele. Então agora, quando ele olhou para ele, ele era um reflexo do que era o seu Criador. Deus tinha sido agora capaz de realizar a coisa que ele queria, um homem em sua própria imagem. Adão não tinha uma referência, tinha. Ele, poxa, macaco não parece comigo, o tigre não parece, o urso não parece. Adão não tinha uma referência. Mas Deus fez um homem que ele seria. Deus fez ele mesmo. Deus esculpiu uma casa para ele morar. Deus fez uma casa para si mesmo. E Adão foi, exatamente o primeiro Adão, foi a semelhança. Ele disse, esse é a minha imagem e minha semelhança, ele disse. Mas um dia, veio um homem perfeito na terra. Me pergunte como era Deus, ou eu li hoje aqui. O profeta diz que ele era pequeno, de ombros caídos, e era ruivo. Esse era o Deus encarnado. Não tinha beleza nenhuma para que os homens desejassem. Ele foi desprezado, humilhado, ferido. Ele não abriu a sua boca. Ele não tinha beleza nenhuma. Ele não tinha aparência. Ele não causava impacto quando ele chegava, que era uma pessoa comum de ombros caídos e falava macio, gostoso de se ouvir, mas não alterava a sua voz. Era Deus, o homem que Deus criou, o corpo dele foi Jesus Cristo.
Agora Deus faz uma revolução, tomou 7 eras da igreja, e bem na ponta, na última era, Ele envia a sua palavra, através de um homem que Ele confiou a palavra nele, o seu profeta, para levantar uma igreja, que Ele trabalhou 2000 anos, Ele trabalhou em 7 eras da igreja, para trazer esse corpo, essa imagem dEle, que está aqui nesta noite. Ele desce nela, Ele vive nela, Ele manifesta através dela, Ele opera através dela, ela fala em lugar dEle. Isto é a adoção. Deixa eu ver se é isso. Isso eu sei que é, agora se é o parágrafo certo, não sei. Deixa eu ver se é esse parágrafo. É que tem muita coisa para ler que eu tenho que parar. O que eu estou procurando aqui é o profeta dizendo, mensagem como poder vencer, que você vai encontrar com seu irmão quando terminar a 6ª dimensão. Quando terminou o paraíso, eles tiveram que encontrar com o povo em Jerusalém, não foi? E Jesus estava onde? Com eles. Pode perceber isso? Está aqui, um desses parágrafos aqui, mas agora eu não sei pontualmente aonde está. Aí está. Ele vai repetir, ou está repetindo a mesma coisa. A 6ª dimensão vai deixar de existir. E os que estão lá irão sair. Como disse Paulo profetizando, que eles venham ao nosso encontro, para juntos subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Mas quando aquilo estava acontecendo, Jesus estava na terra. Ele apareceu várias vezes, até comeu com eles. Aliás, lá na praia, numa noite sofrida de uma pescaria, ele pegou uns peixes e assou. E quando eles desceram no barco, comeram o peixe, Jesus estava servindo a refeição para os seus discípulos. Que coisa, hein? Eles vão chegar aqui do alto mar, vão chegar com fome, fez uma fogueira e assou os peixes. E Pedro, quando viu ele, correu de volta para o mar novamente. Lembra-se disso? Ele estava ali. Uma pessoa parece comum, né? O que ele está fazendo de madrugada na praia assando peixe? Já perguntou? O que ele está fazendo na praia no amanhecer do dia assando peixe? Porque ele queria servir os seus discípulos, tá? Eles viram ele assando peixe, tá? Essa é a manifestação dele em nosso meio. Vai passar por cima da cabeça de dezenas e centenas de pessoas a sua simplicidade. Ele, nesta noite de oração, Ele está nos servindo aqui. Não é o peixe do mar, mas a sua palavra, amém. Ele está fazendo isso hoje, dando a comida. Ele está te servindo, amém? Não seja ingrato, seja grato a Ele. Ele está te servindo, dando o pão da vida para você. Se você daquela árvore, se você foi formado naquela árvore, veio daquela semente, você tem que manifestar o fruto desta árvore. Por isso, a árvore manifesta o seu fruto. E é por isso mesmo que ele estava. Agora, na sua segunda vinda, Ele já manifestou, abriu a palavra, Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio, não tenham dúvida disso. Se Ele não estiver em nosso meio, o que nós estamos fazendo aqui? Ele está presente, eu creio nisto com a minha alma. Ele tem ungido um povo, Ele tem ungido uma igreja, Ele tem levantado homens e mulheres capazes de guardar a sua palavra. Ele se faz presente, Ele simplesmente, Ele vai mandar os irmãos aqui para aparecer para você. Eles virão aqui, saímos de lá, porque lá terminou o nosso tempo.
Não tem mais sexta dimensão. Nós vamos embora agora com Ele. E o profeta disse: quando você contemplar a face do seu irmão, você vai embora com ele. Isso vai se dar entre 30 e 40 dias. Ele não vai mandar aviso prévio. Talvez alguns estejam de viagem. Talvez alguns estão aproveitando o verão na praia. Alguns aproveitando para um descanso. A única pessoa que não deveria descansar é o pastor. E eu estou feliz por não ter esse direito. Estou feliz por isto. Não há lugar melhor no mundo para mim do que neste lugar, onde eu posso ver a presença dEle, sentir o mover dEle. Quando eu viro de um lado, eu escuto a palavra dEle aqui, eu viro desse, Ele vem desse lado aqui, eu vou de frente, Ele está aí. Por onde eu viro, por onde eu olho, Ele se faz presente. E a minha voz tem que ser uma advertência para esta geração. A sua voz, a sua vida tem que ser uma advertência para esta geração corrompida, caída e apodrecida no pecado. É tempo de ir embora, abrir as asas, e o vento da glória soprar, e você só ajustar as ondas do vento e subir para casa. Um dia, este mundo velho vai experimentar o momento mais duro e crucial que ele não passou ainda. Vocês acharam que o Covid foi algo sério? Não chega nem por perto. Vão experimentar o preço da rebeldia, vão experimentar o preço do pecado, vão experimentar o preço da incredulidade. Esse mundo vai experimentar, e Satanás vai ser solto em cima dessa gente, e ele não tem misericórdia, ele é inclemente, ele não vai te dar chance, ele vai acabar com essa gente. Mas aqueles que esperam no Senhor voarão e não se cansarão, voarão como águia para casa. É nele que nós aguardamos, é nele que nós esperamos. Agora, ele trouxe a inspiração. Quando ele fez Adão, ele estava fazendo ele. Quando ele viu Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher, porque Adão não veio de mulher, Adão veio do pó da terra, ele falou e Adão apareceu. Mas Jesus veio de uma mulher, era ele. E quando aquele homem chegou o tempo de manifestar seu ministério, ele levantou mortos, ele curou cegos, ele parou tempestade, ele falava com doçura, ele não berrava com os demônios, só dizia: saia dele, e o demônio tinha que sair. Tinha autoridade, ele sabia o que estava falando, ele era real e verdadeiro, ele não era um fanfarrão. Então nós temos a mesma mensagem que Jesus tinha nos seus dias, nós temos a mesma mensagem nesta noite, nesta hora, encravada, incrustada em nossa alma. Ele está vivo, ressurreto em nosso meio, e desejando te encher com o Espírito Santo. Amém. Michelangelo olhou para o bloco e viu Moisés. Mas ele pegou um produto daqui do templo, uma pedra, granito. Deus não olhou para lado nenhum, apenas ele pensou: esse, aquele, são os meus atributos. Se é atributo, tem que manifestar. Um atributo não pode morrer, sepultá-lo, ele tem que manifestar. Se você é um atributo de Deus, você será exatamente como Ele é, porque nós saímos dele. Amém. Deixa eu ler aqui. São Lucas 23, 28.
Porém, Jesus, voltando-se, eu vou ler a partir do 26. Quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Nossa, isso aqui é tremendo. O profeta encontrou com uma descendente dele, né? Passaram 2000 anos. Chegou o menino diante do irmão Brana. Ele falou assim: essa é uma descendente de Simão Cirineu. Toda aquela gente que era filho, parente de Simão Cirineu, a sua geração por diante, entraram no céu, porque ele carregou a cruz. Percebeu? Ele estava voltando do campo, e o Senhor não aguentava mais. Vem aqui, leva a cruz. Pegou e levou, não reclamou, não temos registro que ele reclamou, levou a cruz. Foi até no lugar da crucificação. 2000 anos aparece uma moça na audiência, o profeta fala: essa é descendente de Simão Cirineu. Nós somos descendentes do velho pai Abraão. Aquela vida está dentro de nós. Sodoma está aí, mas do lado de cá está o pilar de fogo. De lado de cá está a nuvem que cobre o santuário. Não o santuário de 4 paredes, o santuário. A nuvem cobria o tabernáculo, a nuvem te cobre. O pilar de fogo te guia, que é aqui esta mensagem. Nós temos tudo isso nesta noite, bem diante de nós. Está aqui presente. Aquela nuvem não foi embora. E aquele pilar de fogo não. Se faz presente. Quando você prega, lá na sarça ardente, no Monte Horebe, quando você fala que a nuvem apareceu sobre o tabernáculo e guiou Israel o pilar de fogo, Deus nunca mudou isto. Ele manifesta em outra forma, mas é o mesmo Deus, a mesma manifestação. Por isso que para o profeta chegar até nós, Deus o vindicou com um pilar de fogo. E ele disse: porém, Jesus, voltando-se para elas, e disse: filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Este dia, a mulher mais bem-aventurada é aquela que tem o seu corpo que não foi estragado por uma gravidez, e nunca tem os seus seios caídos porque nunca amamentou. Essas são as bem-aventuradas hoje aqui, tá? Essa classe de gente, tá? Porque eis que virão dias em que dirão, ou seja, então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, aos outeiros, cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que fará o seco? Que se pegaram Jesus e o crucificaram, e as mulheres clamavam: bem-aventurado o ventre que te gerou, o seio que te amamentou. Ele parou e disse: não é isto. É bem-aventurado não é aquela que me gerou, que ela está segura, mas aquelas que virão lá no fim. Aí fala, repete Apocalipse: monte cai sobre nós, outeiro cobre-nos. Como é que uma pessoa bem-aventurada vai pedir para o monte destruir ela? Então não é uma bem-aventurada como Maria, uma bem-aventurada
do velho mundo eclesiástico dos nossos dias. Amós disse isso, vou terminar aqui. Ou seja, Oséias 10:8 diz: os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobre-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Oséias viu e falou esses acontecimentos, espinhos sobre o altar. Você pensou um altar coberto de espinho? Esse espinho que Oséias se refere, está falando, não é uma planta espinhosa sobre o altar, é o que eles fizeram com a palavra, colocando uma religião em lugar do Senhor. E trata com Israel na hora final e repete o que o Senhor disse aqui em Lucas capítulo 23, monte cai sobre nós, horteiro cobre-nos. Nós chegamos no tempo que está se cumprindo a profecia de Oséias e as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, porque a figueira brotou, o tempo passou e nós tivemos a bem-aventurança de ser chamados para esse tempo final. É um tempo de prova, é um tempo que nós não sabemos o que virá amanhã. Não importa o que vier amanhã, você tem que estar seguro que tudo o que vier é um dispositivo, é uma ferramenta para te tirar daqui. Tudo o que está acontecendo está favorecendo o arrebatamento. Deus abençoe em nome do Senhor.